Boa noite, pessoal. Pifou bem agora. Boa noite, boa noite. Pifou bem agora minha luz aqui. Tudo bem, pessoal? Poxa, parece que já faz um tempão que não venho aqui falar com vocês, hein? E hoje, por acaso, estou bem à vontade, que eu estou empolgado para falar. Eu preciso falar com vocês e fico muito contente por vocês estarem aqui. Muita gente manda mensagem falando, pô, e aí, vai rolar live? Não vai rolar live? Isso é muito bom, porque eu fico muito contente de saber que estou somando um pouquinho, que seja assim, para vocês, né? Então, a live de hoje é um tema bem interessante, que eu deixei separado aqui para falar para vocês. E espero que vocês se conectem com isso, que é como você deve reagir quando você erra na sua tatuagem, quando você vê que você fez coisa errada ali e o bagulho ficou louco, né? E isso tudo, antes de mais, deixa eu só me apresentar aqui, porque essa live vai ficar gravada, vai para o YouTube. Eu sou Alexandre Prim. Se você não tá ligado quem eu sou, então se liga aqui nas redes sociais que vocês vão encontrar muito trabalho e muito conteúdo para você que quer evoluir na tatuagem, né? E se você não tem aí também e não sabe que a gente tem a comunidade lá no Facebook, tá? Vai lá no Facebook, entra lá na comunidade Prim, lá a gente vai estar discutindo mais, vai estar falando mais, tem muito mais conteúdo também. É só vocês interagir, por favor. E também a gente tem o Telegram. Se você não tem o Telegram nosso, então tá aqui na bio do Insta, tá? Ali você vai poder tá no Telegram, onde a gente vai estar avisando vocês sempre que tem um vídeo novo ou que vai ter uma live. Todo o conteúdo que a gente lançar em todas as plataformas, a gente tá ali mandando mensagem para vocês. Então, se liguem nisso. Tá bem, gente? Espero que vocês estejam bem. Uma boa noite para vocês, tá? Eu quero falar hoje desse assunto, que é um assunto cabuloso mesmo, que é realmente essa parte de como que a gente deve reagir quando o nosso trabalho fica uma caca, quando ele fica ruim. E para isso, eu quero contar uma história para vocês, que eu até postei há pouco no meu stories aqui. Um grande amigo meu me mandou uma mensagem, e olha que esse amigo faz tempo que eu não vejo, lá do Brasil. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho qual foi a mensagem que ele mandou. Se você não consegue ver direito aqui, dá uma olhadinha no stories lá que eu deixei lá, e é bem massa. O negócio foi o seguinte, isso até é legal porque isso motiva a gente e faz a gente relembrar de coisas lá do passado, né? E saber que todo mundo teve um começo, só que eu não lembrava desse começo. Até esse meu amigo vir me mandar essa mensagem. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês e já vou contar um pouquinho mais do que aconteceu. Ele falou assim, ó. A tatuagem do GG. GG era um maluco que morava perto da minha casa quando eu era um puto ainda. E não era muito meu amigo, mas era amigo desse amigo. Isso é muito ruim, tá? Eu já vou explicar para vocês o porquê. E esse GG, ó, que terminou, não pegou a tatu. Lembro até hoje a tua cara quando começou a limpar a pele e não tinha tinta. Eu falei, caralho, é verdade. E ele terminou falando assim, hoje é um monstro da tatu. Falei, pô, brigadão, o Júnior, esse meu amigo é o Júnior. E isso tem tudo a ver com muitos até que seguem a gente aqui, que acompanha e que tenta extrair o máximo para poder realmente aprimorar mais o trabalho, né? Então, todo mundo teve um começo. Eu tive esse começo que foi um começo meio cabuloso. Só por essa mensagem já dá para saber, né? E isso tudo tem uma origem, sabe? A gente ter um medo e não saber como reagir àqueles trabalhos que a gente não gosta, tem uma origem. Você tem que saber onde que está essa origem para você poder mudar, para você poder aprimorar, para você não reagir de uma maneira como eu reagi. Eu reagi de uma maneira que foi totalmente estranha. A minha vontade era, quer saber? Esse negócio de tatuagem não é pra mim. E durante muito tempo, esse negócio de tatuagem não foi pra mim. Porque a minha experiência com a tatuagem no começo foi péssima. Péssima. E eu tenho certeza que com você aí atrás também foi, né? Porém, na minha época, eu era o tatuador MacGyver. Você tá ligado o que é o MacGyver? O
MacGyver é um maluco que fazia lá no tempo de Guaraná com rolha uma bomba. Ele tinha uma série na televisão, fazia uma bomba com clips e chiclete. Foi, pá, criava ali uma bomba. Então assim, os tatuadores na minha época era mais ou menos isso. Não era nada feito para tatuador. A gente improvisava tudo. E eu lembro especificamente desse GG que ele foi apresentado através desse meu amigo que me mandou essa mensagem e falou, olha, esse meu amigo falou, eu não vou fazer a tatuagem, mas eu tenho um conhecido que mora aqui perto, que é o GG, que quer fazer uma tatuagem contigo. Eu falei, pô, que massa, traz ele aqui. Ele foi lá em casa, a gente conversou. Aí eu falei pra ele, ó, vamos fazer a tatuagem amanhã, hoje eu vou comprar material. Eu preciso aí de R$10, na época era R$10 para comprar o material para fazer a tua tatuagem. Nem vou te cobrar mão de obra, nada disso não. E na minha ignorância, né, na burrice, porque não tinha tanta informação antigamente, eu fui na única loja de supply que tinha na minha cidade. E o atendedor não era a melhor pessoa possível assim para incentivar a pessoa a tatuar, a ser um tatuador maneiro. Havia muito uma panela assim que as pessoas, os tatuadores, se isolavam, sabe? Quem tatuava, tatuava, quem não tatuava queria aprender a tatuar. Nossa, tu tinha que penar muito tempo ali para entrar nesse ciclo e aí começar a tatuar. Mas antes de você começar a tatuar, você ficava ali uns 2, 3 anos somente servindo o tatuador. Servindo, não trabalhando para o estúdio, servindo o tatuador. E aí eu fui nesse estúdio, onde era uma supply também, e falei, cara, quero 2 agulhas para tatuar. Uma para contorno e outra para pintura. Dele, tá, mas quantas agulhas tu quer? Eu falei, uma de cada. Dele, não, eu vendo no mínimo 10. Falei, beleza, então me vê as 10 aí, né? Falei, porra, agora eu tenho 10 agulhas para 10 tatuagens. Burro, pensando, né? Porque as agulhas que ele falou eram agulhas unitárias, eram separadas. Eu sabia que você tinha que soldar a agulha naquela época. Então eu soldava a agulha tudo. Mas daí, pô, 10 agulhas, eu pensei, então tá, vou fazer uma agulha aqui soldada para fazer o contorno e vou fazer a outra agulha pronta para pintar. E eu fiz isso. Comprei ali tudo, fui para casa, soldei a agulha, liguei pro meu amigo, trouxe esse outro amigo e acabei fazendo a tatuagem. Peguei o desenho, fiz o decalque na pele, com álcool gel na época, que era o decalque, né, que a gente conseguia. E com esse decalque, fiz ali, que não ficou muito bem o decalque, tatuei, não limpei com medo de apagar o decalque. A hora que eu terminei todo o outline, o contorno da tatuagem, limpei. Quando eu limpei, cadê a tatuagem? Não tinha tinta, não tinha decalque, não tinha nada. Meu amigo, esse cara ficou maluco atrás de mim. E ali eu pensei, vou desistir, porque isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Só que eu tô falando isso tudo pra vocês também, porque hoje em dia não tem falta de informação. Hoje em dia tem um excesso de informação. E antigamente era uma falta de informação tão grande que acabava fazendo essas coisas besta. Como é que tu vai tatuar com uma agulha só? A agulha nem pigmentava, não pegava nem a tinta que tinha no batoque para passar na pele. Eu não fazia a mínima ideia disso, ninguém me informava em relação a isso. Então assim, isso que eu estou falando aqui para vocês tem tudo a ver com a maneira que você vai reagir quando um trabalho seu não fica bem. Porque hoje em dia você tem informação, você tem a quem recorrer, você pode ter sim um mentor. Antigamente eu não tinha um mentor, não existia esse negócio de curso e isso era muito complicado. Então, assim, não seja um Alexandre em relação a isso. E você, se você é cliente, não seja um GG, sabe? Se informe mais, fique muito mais ligado no que você está fazendo. Tem muita informação mesmo, tem os melhores materiais, tem materiais específicos para você fazer a tatuagem que você quer fazer. Antigamente as dúvidas eram totalmente outras, né? E essa agora não é nada se você comparar assim com antigamente. Essa dúvida agora de soldar a agulha, hoje você compra tudo pronto. A agulha já vem embalada, esterilizada, soldada ali, perfeita para você fazer a tatuagem. É só colocar na máquina e mandar. Então, essa é a história que eu queria falar para vocês do começo, de como uma das histórias que começou aí a minha carreira na tatuagem, que eu não fazia a mínima ideia se ia durar.
E hoje a gente está aqui e eu estou podendo contar isso para vocês. E isso para mim é muito massa, sabe? Isso é muito interessante. Bom, em relação a isso, eu queria falar para vocês que, primeiro, tá? Para você reagir de uma boa maneira, quando você não acerta uma tatuagem, o que você tem que ser? Esse é o básico de tudo, tá? É ser sincero com você e com o seu cliente. Se você já tatua, se você já está habituado a tatuar clientes, mas o trabalho não está saindo da maneira que você gosta, seja sincero, não faça aquele tipo de trabalho. Ou então, se você não faz aquele tipo de trabalho, fala para o seu cliente, não vou fazer isso aqui, né? E se você está iniciando, não atropele as coisas aí, porque senão você vai ser prejudicado, porque você não está sendo sincero com você mesmo, tá? Então assim, eu deixei aqui 2 tipos, tá, anotado, de tatuadores que erram muito nos trabalhos, em geral, tá? Em geral. Que eu tô falando isso para vocês não é apontando o dedo, mas é para vocês terem uma noção do que é errar, para evitar você não ter reação nenhuma quando o cliente olha para você e fala assim, cara, que merda que ficou essa tatuagem, e você não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Então vamos evitar isso tudo. E existe 2 tipos de tatuador que erra muito nisso. Primeiro, tatuador iniciante. O que é um tatuador iniciante? Tatuador iniciante é aquele que tatua até 1 ano e meio. Então tá tudo muito novo, tá descobrindo tudo. É igual andar na lua, provavelmente, né? Anda flutuando ali, pá, na arte. Quer fazer de tudo um pouco, não entende nada, mas quer fazer de tudo um pouco. E isso é um pouco complicado, porque daí ele vai andando em terrenos que ele não faz a mínima ideia como se deve pisar. Tá? Esse é o primeiro fator de um tatuador iniciante. Segundo fator, não consegue ou não sabe como que funciona o material dele. E isso é muito importante também, você está consciente. E o tatuador iniciante, ele está tão... Eu quero tatuar de tudo, que ele não faz a mínima ideia como que aquilo acontece, como que o material funciona, como é que eu vou fazer aquilo dar certo. Terceira coisa, iniciante, não desenha. Ele não desenha porque ele não sabe que estilo ele deve desenhar. Se você é iniciante e não sabe que estilo, faz de tudo um pouco, mas desenha. Pega o lápis ali e fica fazendo qualquer coisa. Não fica ali tipo, não vou fazer agora porque eu não sei o que eu vou fazer. Não, faz, cara, faz qualquer coisa. E a última coisa que o tatuador iniciante tem, que é muito o problema. Qual que é? Não se mantém focado, porque é muita informação, é muita coisa. E aí fala para um amigo, para outro amigo que eu também tatuo, que o material e chegou e não sei o que, e vejo, olha só esse desenho na internet, não sei o que eu estou fazendo, mas eu vou fazer. Então assim, não tem foco, tá? Isso é os fatores principais ali que leva a tatuagem de um iniciante ao erro, a realmente não ter um resultado bom, tá? Esses são os fatores. E, em resumo disso tudo, a pior coisa do tatuador iniciante é que ele nem sabe que errou. Então, ele praticamente acha que ele não tem uma reação em relação ao erro porque ele acha que ele nem errou, ele não faz a mínima ideia do que ele está fazendo. Isso é muito complicado. Então, esse é o primeiro tipo que eu falei para vocês. O segundo é o tatuador experiente. O tatuador experiente é aquele tatuador que já tatua há mais de 5 anos, até mais de 10 anos. Porém, ele já tem um hábito tão entrelaçado dentro dele que qualquer coisa diferente ele não consegue sair do lugar. E outra coisa, tatuador experiente que erra muito provavelmente não desenha. Por quê? Ele acha que é muito mais fácil os clientes virem, trazer o desenho dele, ou então dar um Google ali. O meu cliente quer fazer uma árvore, então tá bom, vou dar um Google, não vou nem desenhar. Imprime, faz o decalque, cola na pele, tchau, vai embora, sabe? Isso é complicado. Não atualiza os materiais. Tatuador experiente, normalmente, aqueles que estão para trás, como eu estou falando, não é generalizando aqui, não sei se falei certo agora, mas é isso aí, não sei se é em geral, tá?
mas e sim de tatuador que não está evoluindo, que não sabe como reagir quando erra uma tatuagem, tá? Então o negócio é o seguinte, desenhar, isso se aplica em qualquer situação, tá? Mas assim, um tatuador experiente, o que ele faz? Ele não desenha porque ele está acostumado a pegar tudo pronto. Tudo pronto, é muito fácil, o cliente vem aqui, o cliente quer tatuar lá a tatuagem do Big Brother lá. Então ele vai lá, pega a tatuagem do cara, faz uma cópia em cima mesmo, uma ideia. Quantas pessoas eu já vi isso, tá? Eu já vi tatuado isso na pessoa. A pessoa pegou a foto da tatuagem de uma pessoa, uma ideia, no ombro. O tatuador só copiou por cima, fez a impressão, copiou por cima e decalcou no braço da pessoa. Aquele trabalho todo torto, ficou feio. Mas o tatuador não está nem aí. E o cliente que procura esse tipo de profissional também não está nem aí, né? E outra coisa que o tatuador experiente não faz é realmente atualizar o material. Atualizar o material em relação ao quê? O que eu tenho tá bom. O que eu tenho tá bom. Obrigado por me ajudar. Palavra difícil. Agora com a minha linha de raciocínio material bom. Tem o tatuador experiente, o que ele faz? Ele acha que o que ele está fazendo aqui, o que ele tem de material, já está bom. Eu já consigo atender essa demanda que me procura. Então eu não preciso atualizar, porque se eu atualizar meu material, eu vou estar gastando um dinheiro que eu não precisava gastar agora. Essa é a mentalidade que ele tem e é totalmente errada, né? Você não pode estar satisfeito com a atual situação. Você tem que estar sempre querendo mais e não se acomodar. E outra coisa que ele faz muito de errado é usar a desculpa quando o cliente chega para ele e fala o seguinte: cara, minha tatuagem não ficou legal, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que ele faz e fala é o seguinte: se eu tivesse tal material, certeza que seria melhor, né? Ou então bota a culpa no cliente que o cliente não cuidou, que isso também pode acontecer. Mas é mais provável que a culpa é do tatuador, que não atualiza o material, que não cuida das coisas que ele faz ali em relação ao lado profissional dele, tipo, vou ter o melhor, sei lá, a melhor máquina de tatuagem, vou ter as melhores agulhas, vou ter as melhores tintas. E o tatuador não faz isso. Então, esses são os dois tipos, tá, de de tatuadores que erram muito. Mais uma coisa. O tatuador experiente, ele sabe que errou, mas ele não assume. Então, olha só a diferença dos dois, do iniciante. Primeiro, o iniciante nem sabe que errou. E o segundo, que já é mais experiente, ele não assume que errou. Obrigado. Então, é isso mesmo, tá? Isso é um fator assim que, se você se enquadra em um desses, então abre o olho e muda para você crescer, tá? Se você entra dentro de um desses fatores que eu falei agora, se liga porque a carreira vai descendo e você não vai chegar a ponto nenhum. Vai ser igual eu lá no começo, vou desistir desse negócio, tatuagem não é para mim, tá? E não é assim. Tudo começa por você. Você tem que querer mudar. Você tem que querer fazer essa diferença, tá? E eu separei aqui também mais uma coisa que é bem interessante e eu acho que isso todo mundo tem. Todo mundo, se não tem, já teve, que é o quê? Os 4 principais erros e como evitar esses erros. Primeiro, cliente não fica parado. No começo, pra gente que está começando, nunca pegou num cliente, nunca pegou numa máquina, a máquina está ali tremendo na mão, o cliente está tremendo mais do que vara verde, sabe? O que você tem que fazer? Ficar calmo. Porque se você não fica calmo, você vai passar isso para o cliente. E se o cliente consegue passar isso para você, meu amigo, você tem que relaxar mesmo. Então talvez não seja a hora de você tatuar. E como que a gente pode evitar isso? Como é que a gente pode evitar que o cliente não se mexa? Eu acho que eu já falei isso para vocês em outras lives. Se você não viu as outras lives, vai lá no YouTube, se cadastra lá, ativa o sininho, tá? Dá um joinha e comenta lá se você quer um assunto diferente. Mas lá tem uma live falando especificamente de como lidar com o cliente, principalmente iniciante, tá? Para você que é iniciante, não sabe como que seu cliente vai reagir. Então, melhor coisa que tem. Sempre fazer uma tatuagem deitada, deixar o cliente deitado, tranquilo, bem relaxado. Se você tiver a possibilidade de ter uma televisão, ou então um Wi-Fi, eu não sei se você tatua em casa ou se você tem um estúdio. Se você tatua em casa, deixa ele mais à vontade possível. Se você tatua no estúdio, melhor ainda. Deixa na maca ali ele certinho. Se tiver frio, bota um cobertorzinho nele.
sabe? Mas numa posição onde ele vai se sentir muito confortável e aquilo não vai te atrapalhar, tá? Então, quanto mais confortável o cliente estiver, melhor vai ser sua tatuagem e você vai ficar menos nervoso, porque o cliente vai estar distraindo, olhando outras coisas, porque ele está muito à vontade. Agora, quando você bota o cliente ali todo torto e você também está todo torto, ele começa a sentir dor, começa a tremer e você não sabe o que fazer, então isso vai prejudicar a sua tatuagem. Segunda coisa, material ruim. Entra de novo naquele fator, né? Ah, não vou gastar dinheiro com esse material não, é muito caro. O valor de uma agulha aqui eu compro uma caixa da outra. Nada disso. Isso vai fazer você ter um péssimo trabalho, uma cicatrização horrível, tá? Não sei se você sabe, mas uma agulha que não é boa acaba estragando a pele do cliente. Isso falando só da agulha, porque tem a tinta, tem o tipo de butter que você usa ou vaselina, tá? E tudo isso tem um custo. As melhores coisas não são baratas. As baratas não são boas coisas, né? Então, sempre estar atualizado, porque isso vai fazer você ficar mais tranquilo também em relação à tatuagem. Terceira coisa, aplicação. Poxa, como a aplicação é complicado, né? É complicado se você não sabe o que você está fazendo. Se você está começando a tatuar agora e pegou, sei lá, de linhas, de um trabalho de linhas como um lettering, black work, sabe? Aqueles trabalhos um pouco mais simples. Simples que eu falo em relação a um tom só, linha blocada, pronto. Você está nisso e de repente vai para onde? Vai para um realismo, vai para um Neotrad, 300 cores. Então assim, você não sabe aplicar, certeza que a tatuagem vai ficar macaca. Isso tudo entra naquela parte de errar e você não saber como reagir. E isso faz muito mal. Isso faz muito mal para você. Você não pode se desmotivar por isso, sabe? E errar é normal, tá? Mas calma aí, já vou chegar lá. Outra coisa, por último, e eu acho que essa aqui é bem importante. Falta de cuidado do cliente. Você foi lá, fez tudo certinho, tudo descartável, material zerinho, tatuagem, fez o decalque, o cliente ficou tranquilo, saiu com a tatuagem bonita, voltou macaca. Voltou sem a metade da tatuagem. O que acontece? Acontece que o cliente não cuidou direito. E como que você vai saber disso? Eu sempre recomendo, tá? Eu sempre recomendo vocês a terem uma assistência pós-tatuagem. Manda uma mensagem para o teu cliente depois de 3 dias, no dia seguinte até se você quiser, mas se você não quer ser muito chato, às vezes, mandar no dia seguinte, manda depois de 3 dias, e aí, como é que tá a tatuagem? Manda foto, deixa eu dar uma olhadinha, sabe? Quando ele manda foto, você dá uma olhadinha, você fala, caramba, o que é que essas cascas? Parece que passou barro na pele, e isso não pode. Então assim também fica um argumento para você, tatuador aí, que não sabe se o cliente cuidou. Se depois que você fez a tatuagem, explicou bem certinho os cuidados, você entrou em contato com o cliente e o cliente te mandou uma foto com uma tatuagem horrível, então você sabe que a culpa não foi tua. Isso não vai entrar na tua cabeça pensando, caramba, não vou mais tatuar, essa tatuagem ficou uma merda, não vou mais para esse lado. É isso que você evita, sabe? E fica muito mais fácil também de você falar assim pro cliente, ó, cara, eu vi que você não cuidou, porque tá assim, assim, assim. Ou, também é o seguinte, olha, você está cuidando errado. Se você não cuidar melhor dessa tatuagem, eu vou te cobrar um retoque. E se a pessoa não pesar na cabeça dela em relação ao lado financeiro, né, de cobrar o retoque, você tem que pesar do lado estético. Falar, olha, eu conheci um gajo que fez uma tatuagem, ficou horrível, o cara era todo marombado, só que agora não consegue tirar a t-shirt, porque ele tem vergonha da tatuagem dele. Eu tenho certeza, se a pessoa não fica ali afetada com o lado financeiro, vai se afetar do lado estético. Então, optem por esses dois, tá? Mas você sempre tem que estar ali dando orientação, tá bem? Se você não dá orientação, o cliente também não sabe o que faz. E o que acontece quando o cliente não sabe? Ele vai falar com um amigo que fez a tatuagem em outro lugar. E cada tatuador tem uma maneira certa de cuidar ou sabe como vai ficar melhor sua tatuagem. Então, assim, saiba como você tatua, saiba como que fica melhor a sua tatuagem e como você orienta melhor seu cliente. É isso que você tem que saber, tá? Eu posso até falar aqui para vocês, se vocês querem saber
como que eu recomendo a minha tatuagem, como que eu recomendo cuidar das minhas tatuagens. Se vocês querem saber, então comentem aqui para mim agora. Fala aí como é que você cuida das tatuagens para saber se vocês estão cuidando como eu ou então diferente, tá? Comenta aí comigo. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Então tá, não quer saber, então não vou falar também. Aê, fala aí, isso mesmo. É isso aí. Eu tô pilhado e eu quero que todo mundo venha aqui e fale, cara, eu quero que vocês absorvam isso, sabe? Mas se mesmo assim o cliente apontar o dedo ao tatuador por ser iniciante e mentir que fez o cuidado todo em casa. Por isso que eu falei para vocês de fazer o quê? Entrar em contato com o cliente e mandar uma foto no dia seguinte ou 3 dias depois. Por que não no dia seguinte? No dia seguinte, às vezes, o cliente está ali e ainda está com aquela película. Eu não recomendo muito usar a película no dia seguinte, tá? Mas está ali com a película ainda. Então você não tem uma noção de como tá. Agora, depois de 3 dias, se o cliente não mudou nada, então você sabe que o cliente não toma banho, que não cuida da tatuagem, e isso também já é um argumento para você utilizar, né? Mas em relação a como você saber, entra nessa questão. Depois de 3 dias, entra em contato com o cliente pelo WhatsApp ali, fala, ó, pode me mandar a foto da tua tatuagem, quero ver como é que ela tá. Você tá com alguma dúvida? Já mete essa assim, ó, você tá com alguma dúvida em relação aos cuidados que eu passei para você? Não tô. Ah, você pode me mandar a foto da tua tatuagem? Mandou a foto, não tá bem cuidada, você já pode ali falar, ó, tua tatuagem não tá bem cuidada, tá? E eu sei por causa disso, disso e disso. Ela não pode estar assim com essa casca, ela não pode estar assim dessa maneira, ela não pode estar com essa sujeira. Então, isso vai prevenir, tá? Vamos lá, vou falar dos cuidados então. Como é que é os cuidados? O que eu faço? O que eu explico para os meus clientes cuidarem? Como eu explico para os meus clientes cuidarem? Normalmente, eu trabalho com muito pigmento, tá? Com muitas camadas. Então, isso que acontece? Automaticamente, ela agride mais a pele, tá? A pele está ali toda aberta. Assim que eu termino a tatuagem, eu utilizo butter. Eu não utilizo vaselina. A vaselina em si, para mim, ela faz muito mal para a pele, ainda mais eu que machuco um pouco mais a pele. Não é machucar, é uma palavra talvez aqui soe um pouco estranha machucar, mas é que eu fico muito mais tempo em cima de uma tatuagem e não necessariamente que ela dói mais, né? Então assim, terminou a tatuagem, eu passo a manteiga em cima da pele, uma camada fina e transparente. Depois, coloco a película. E essa película, o cliente vai ficar 2 horas com ela, pelo menos. Não tem problema de passar de 2 horas. Só que o que vai acontecer depois disso? O cliente tem que tirar e lavar. E eu acho que essa primeira lavada é a pior que tem para o cliente. Porque eu falo, olha, mete a mão nessa tatuagem e lava. Tira toda a sujeira que vai ter em cima. Quando é a primeira tatuagem, o cliente até fala, meu Deus, estava tão suja a película que eu achei que a tatuagem tinha ido embora. Mas não, é o excesso da tinta que a pele manda embora, tá? E é esse excesso que você tem que falar para o seu cliente tirar. E o cliente, quando é um pouco mais sensível, como é que ele vai limpar uma tatuagem que já está ali, dolorida, cheio de gosma por cima? Ele vai fazer o seguinte, ele vai limpar assim, ó. Que é isso, rapaz? Não lava assim uma tatuagem. Você tem que ali, ó, meter a mão mesmo. Vai doer no começo. Eu já deixo isso muito claro. Vai doer no começo. Só que depois vai dar um alívio muito bom e a tua tatuagem vai cicatrizar muito melhor, tá? Depois que você lavou, e sempre, antes, quando você está lavando, eu não recomendo passar sabão ou sabonete líquido em cima da tatuagem. Faz uma espuma na mão e passa na tatuagem para lavar bem. Depois que você lavou, enxágua ela bem, seca só batendinho se ela estiver muito úmida, se for em algum sítio que você não pode já colocar a t-shirt, alguma coisa assim, seca ela só batendinho, secou ela, deixa ela respirar. No primeiro dia, deixa ela respirar. Antes de dormir, você vai lá e lava ela mais uma vez. Lavou ela, coloca a película para dormir. No dia seguinte, você tira essa película, lava a tatuagem bem de novo, tá? Sem aquele medo, e espera ela secar e não utiliza mais a película. E durante 24 horas do dia seguinte ali, você não utiliza nada, só mantém ela lavada, tá? Lavar ela de, sei lá, 4, 5 vezes ao dia, depende muito da oleosidade da pele da pessoa. Então, isso vai fazer com que
o pigmento, ele absorve, a pele absorve o máximo do pigmento possível, tá? Deixando assim a tatuagem muito mais viva. E se o cliente tem a possibilidade de ficar 48 horas, que ela não começa a formar aquelas crostas, melhor ainda. Só que assim, no mínimo 24 horas sem passar nada. Depois dessas 24 horas, o cliente pode utilizar daí a pomada. Uma pomada que eu recomendo, tá? Eu não sei qual pomada que vocês usam, mas eu recomendo a Easy Tattoo. Eu não recomendo o Bepantene. Não recomendo, acho que perde muita pigmentação e não fica boa. Sem contar que ela é muito oleosa, não deixa a pele do seu cliente respirar, ela fecha os poros e isso acaba criando aquelas borbulhazinhas, aqueles negócios que não faz bem para a tatuagem, tá? E a partir desse momento é só manter ela hidratada com a pomada numa camada fina e transparente aí uns 15 dias. Esse é o cuidado que eu faço. Aparentemente pode parecer um pouco, nossa, quanta coisa, mas não é. Depois que você começa a fazer, você vê que é tudo muito tranquilo e é quase que intuitivo o negócio. Qual a manteiga que eu uso? Ah, não sei. Agora aqui eu não tenho o nome, mas depois eu coloco aqui para vocês, tá? Eu vou colocar aqui nos stories para vocês verem. Não sei qual que é. Tá? Então aí, isso é o cuidado, essa é a maneira que eu falo para meus clientes cuidar. Claro que vai depender de tatuagem e de cliente, tá? Tem clientes que a gente fala, ó, fique mais tempo, tem clientes que a gente fala, fique menos tempo. Isso tudo vai depender de pele para pele, de tatuagem para tatuagem, de cliente para cliente, tá? Outra coisa, finalizando essa, tá? Então é o cuidado mesmo. E agora uma coisa nova que é o seguinte, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar qualquer coisa que você vai fazer. Isso vai fazer você ter mais vontade de fazer. O problema é que o medo, ele te trava. E o medo não pode te travar. Você não pode ter medo de realizar aquilo que você quer. O medo, ele só vai te bota um travão ali, que você não sai do lugar. Você acaba não fazendo por medo, e quando faz tem medo, então acaba não concluindo. E isso faz muito mal para a sua evolução. O que é aqui? Você usa manteiga só no fim? Enquanto... Não, eu uso manteiga durante o procedimento normal. Quando eu estou limpando a tatuagem ali, eu passo a manteiga, ela direto, tá? O que é? Uma camada fina, não, no fim eu utilizo uma camada fina e transparente, depois que eu deixei a pele ali secar, tá? Aí eu limpo bem a pele e passo uma camada fina e transparente, ok? Pensava que era só no fim. Não é só no fim não, é durante a tatuagem também. Aqui ó, voltando aqui, recapitulando para vocês, tá? Não tenha medo de errar, não tenha medo de errar, porque o medo, ele vai te travar, e o medo é normal. Só que o medo não pode travar vocês. Não pode. Isso vai atrasar muito vocês, tá? Uma outra coisa, um fator muito importante para evitar o erro é observar. O fator muito, muito importante de evitar um erro é observar. Observar o que, Alexandre? Observar outros tatuadores, observar desenhos, observar tatuagens em geral. Por quê? Quando você observa, você também já está estudando. Ah, ali aquele tatuador fez assim, usou essa linha. Ah, usou aquele tipo de tinta. Ah, usou esse tipo de material. Então, você está observando, isso vai fazer melhorar também o seu trabalho, evitando muito erro, tá bem? E uma coisa que eu acho bem interessante é o seguinte, todos os tipos de teste que você vai fazer, se você não tem noção do que você está fazendo, não faça o seu cliente de cobaia. Utilize hoje em dia tem pele artificial, tá? Você não sabe como que vai ser a combinação de um verde musgo com amarelo canário. Faz essa mistura e passa numa pele artificial. Assim você vai ter mais convicção de como aquilo vai ficar na pele e como aquilo vai ficar tatuado, né? E o seu cliente também não vai achar estranho aquilo. Ah, comprei umas agulhas diferentes. Tipo, você está acostumado a usar Magno de 11, de repente você comprou uma Magno de 27. Só que você não vai testar isso no cliente, né? Porque quando você testa isso no cliente, o que vai acontecer? Talvez não dê certo. E aí você vai se decepcionar. E aí você não vai saber como reagir a esse erro. Então,
Não use seu cliente como teste. Utilize pele artificial ou um amigo louco, como eu tive ali, tá? Do GG. Então, assim, não faça teste na pele das pessoas. Se você não sabe o que você está fazendo, faça um teste hoje, antes, ali numa pele artificial. Quando o cliente vai falar com você para tatuar e você fica meio em dúvida do que você está fazendo, fala o seguinte: olha, eu não tenho horário para agora, eu tenho horário para semana que vem. Vamos fazer o seguinte, a gente deixa marcadinho aqui, você deixa um sinal e semana que vem a gente tatua e vai estar tudo certo. Então você tem uma semana para comprar uma pelezinha artificial e fazer uns testes para ver qual a melhor maneira vai ser de você executar aquela tatuagem tão desejada pelo teu cliente, tá? E hoje as peles artificiais estão cada vez melhor e você pode fazer... Ah, não tem dinheiro para comprar pele artificial. Faz pele artificial em casa. Vou fazer um vídeo para vocês. Eu prometo para vocês, eu já prometi várias vezes aqui, tá? Eu vou fazer um vídeo para vocês ensinando a fazer pele artificial. Uma pele artificial com uma cor um pouco mais diferente, uma textura mais diferente. Então vai ser muito boa para vocês tatuarem, tá? Fazer os testes. Gente, gostaram dessa live? Eu já estava com saudade de vocês. Estava com saudade de falar com vocês. Quinta-feira passada, não falei. Então parece para mim assim que já foi um ano que eu não falo aqui com vocês. Isso é muito bom. Muito bom passar um pouco de conhecimento para vocês. Espero que realmente tenha sido de valia, tá? Isso tudo. E eu queria terminar falando um negócio bem interessante para vocês, que é o seguinte. Você tem que ser autocrítico, mas para o lado positivo e não para o lado destrutivo. Porque tem muita gente que pensa assim, poxa, não tá bom do jeito que tá. E já vai e pensa para o lado negativo, sabe? Onde desanima, onde você não consegue ver uma luz no fim do túnel. Então, assim, seja crítico, consciente, sabendo o que você está fazendo. Ah, eu sei o que eu estou fazendo, porém o resultado não ficou legal, então eu vou estudar melhor, tá? Vou fazer mais coisas aqui, vou desenhar mais, vou comprar um material diferente para eu poder entregar um trabalho melhor. É isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Se tem alguma dúvida, comenta aqui para mim também, tá? Se você não é inscrito, se inscreve lá no canal no YouTube, vai lá na comunidade também e se liga no Telegram que a gente vai estar avisando sempre que tem vídeo novo. Gente, brigadão aí, tá? Essa live pra mim foi uma live muito foda. Achei muito massa porque esse conteúdo é um conteúdo bem interessante. Como eu falei pra vocês, se eu tivesse um conteúdo assim no começo, talvez eu não tivesse feito tanta coisa errada, tá? E talvez eu não teria me desanimado tanto como me desanimei no começo. Então, grande abraço para vocês. Nos falamos até sábado. Sábado é conteúdo na prática, hein? Mão na massa. Quero ver todo mundo lá e todo mundo também preparado. Vou botar aqui antes para vocês que material que vocês vão precisar. Grande abraço. Boa noite.